Moçada, me ajuda a pegar muito like nesse vídeo, porque agora a gente vai aprender essa coloração aqui, ó, cheia de efeitos, cheio de brilho, né, de iluminação, de lua, de fogo, enfim, muita coisa bacana para você, um cenário noturno, né? Eu quase não ensino essas coisas aqui no canal, então, cara, esse aqui merece muito like no vídeo, tá? Se você chegou aqui de primeira, a primeira parte que eu ensino a desenhar ele completão tá no comentário fixado, beleza? Então pode ir lá nos comentários, faz o desenho e vem aqui para colorir, tá? Então agora vamos lá para o nosso tutorial, né? Sem muitas delongas. Dá uma olhada nessa Anya da Giovanetti. Agora se liga nesse Tândido do Iago. Olha que massa esse desenho da Neire. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. E é isso aí, moçada, agora vamos lá começar a coloração, né? E se liga só como a gente vai começar. Vamos começar pelo fundo, o fundo mesmo, que são as nuvens, tá? Galera, olha só, tô usando lápis de cor preto e essa parte aqui precisa de muita paciência, tá? Muita técnica e muita paciência, velho. Pode ter certeza. Então é o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui certinho como você pode fazer essas nuvens, tá? Então primeiro, com o preto, eu vou demarcando ondulando, tá vendo? E a partir de cada ondulação eu vou subindo, né? Algumas partes eu deixo bem preenchida, outras partes eu vou deixando leve, tá? Para dar uma variação aqui, ó, nessa parte. Outras partes eu deixo até branco, cara. Vai ficando bem variado toda essa questão das nuvens aqui. Veja que eu vou sempre desenhando a nuvem primeiro e fazendo o preenchimento depois. Isso parte por parte, porque assim é melhor do que eu desenhar todas as nuvens primeiro e fazer o preenchimento depois, tá? Então faz isso com calma e faz todo o preenchimento aí, deixando essas partes brancas, essas partes mais leves e essas partes mais bem preenchidas. Segunda etapa aqui agora é vir com um azul super escuro, cara. Eu tô usando um azul marinho, que é o mais escuro que eu tenho aqui, e eu vou fazer ele até essa parte de cima aqui da cabeça deles, tá? À medida que eu vou subindo, você vai ver que eu vou preenchendo tudo, inclusive por cima do preto, e as nuvens elas já vão ficando azuladas, dando aquela tonalidade de noite, né? Já vai ficar com um efeito super bacana. E à medida que eu vou subindo, depois que eu chego ali mais ou menos na altura do chapéu do Ace, aí eu já vou dando mais leveza nessa coloração, porque eu já vou usar outra tonalidade de azul ali em cima, já para deixar, né, um aspecto mais bonito, mais bem feito, tá? Que aí no caso eu vou usar um azul cobalto, tá? Que é outro tipo de azul, só que é um pouco mais leve, um pouco mais claro, mesmo assim ele é escuro. E aí sim, esse azul cobalto eu vou passar por cima de tudo o restante aqui, cara. E aí a gente consegue deixar toda essa coloração pronta. Bom, parte das nuvens já foi, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer essa parte aqui das rochas, tá? Essa parte das rochas também, cara, é uma partezinha que pode dar um pouco de trabalho. Então, primeiro, a gente vai preencher tudo que tiver de preencher de preto, tá? Tudo que for muito escuro aqui nessas rochas, que são aquelas bases mais interiores delas, a gente vai preencher com o preto. Veja que só na parte das chamas ali, né, do fogo lá embaixo, eu deixo um pouquinho leve quando vai se aproximando das chamas. E é justamente porque a gente vai fazer também um efeito de brilho, como vocês já viram aí no início do vídeo, né? Vai ficar com esse efeito de brilho bem bacana, tá? Então olha só aí que massa, cara. Depois que eu preencho todas essas partes com preto, aí eu venho com azul cobalto, que é aquele segundo azul que a gente usou nas nuvens lá em cima, tá? E aí eu vou fazer como se fosse a parte mais escurecida das rochas. E por que eu tô fazendo as rochas azuladas, cara? Porque tá noite e a noite tá refletindo um azul, né? Uma tonalidade azul. Então por isso que a gente tem que desenhar nessa tonalidade. Mas veja só, todas elas, quando eu vou me aproximando da mão do Ace, eu vou deixando leveza, porque ali vai ficar bem claro, ali vai ficar tudo branco, tá vendo? E aí eu vou variando. Primeiramente vai ficar parecendo como neve, né, cara? Fica muito parecido com neve, tipo morros de neve, né? Esse tipo de coisa. Mas depois vocês vão ver que vai ficar mais bacana, vai ficar mais coerente com o cenário, quando a gente principalmente colorir os personagens. Agora eu venho com minha segunda tonalidade de azul, né, que vai ser no caso o azul normal aqui, e eu vou preencher toda essa parte da rocha, inclusive por cima do azul escuro que eu já tinha passado, tá? Agora tudo isso aqui a gente vai preencher, mas lembrando,
Quando eu vou chegando na parte da mão do Ace, eu não vou continuar, cara. Ó, na parte das chamas, lá embaixo, na mão do Ace, eu vou deixar bem clarinho, branco até, né? Você vai ver que vai ficar até com um efeito meio que degradê da mão dele para a rocha, tá? Isso justamente por causa da iluminação que a gente vai trabalhar. Agora eu venho com o marrom, tá? E justamente, né, o marrom, como essa chama está iluminando a rocha, ela vai ficar, né, na tonalidade normal dela, que é um pouco mais marrom. Então veja só, que mesmo assim com o marrom eu estou misturando um pouco com o azul, né? Na parte de cima também você vai ver que eu faço umas misturas. E eu não encosto nas chamas, tá? As chamas eu sempre vou deixando livre, sempre vou deixando com um contorno branco por elas, certo? Justamente para poder fazer o efeito depois. Agora eu venho com um laranja, no caso aqui eu estou usando um laranja forte mesmo. E agora vamos começar com o efeito, né? Primeiro, eu vou fazer um efeito aqui ao redor das chamas, tá? É como se as chamas estivessem toda iluminada agora e o laranja é a iluminação delas. Veja que já vai ficar bem bacana, olha que legal, cara, o efeito que tá ficando. E depois na parte das rochas também eu vou passar um pouquinho. Mas o ponto principal aqui com o laranja é fazer ao redor das chamas, tá? Veja só que tá ao redor de todas essas chamas. Aí depois a gente vem agora aqui com o amarelo e aí eu vou fazer ao redor de tudo aqui, cara. O amarelo eu vou até misturar um pouco com o azul e vou pintar por dentro das chamas, né? No braço do Ace também, no log posse dele, tá? Então veja que tudo vai ficando preenchido com esse amarelo, beleza? Então olha só, até a parte do marrom eu vou passar esse amarelinho por cima, um pouco do braço dele que tá ali embaixo, né? Na mão dele também, certo? Então tudo aí você vai poder observar. E à medida que eu vou encostando o amarelo no azul, né, das rochas, ele vai ficando um pouco verde, tá? Justamente por causa dessa mistura, certo? Mas aí já vai dar o efeito de iluminação. Agora eu venho com o vermelho e esse vermelho a gente vai trabalhar só o contorno das chamas, tá? Porque o vermelho ele vai dar aquele aspecto de mais aceso ainda, mais forte, né, nas chamas. E aí vai deixar com um desenho mais legal, cara. Bom, essa aqui foi uma das partes mais difíceis de fazer. Agora vamos para a segunda etapa aqui de coloração. Vamos começar a colorir o personagem, né? Vamos começar pelo chapéu do Ace, tá? E aqui é o seguinte, cara, eu vou fazer vários aspectos no chapéu dele, certo? Vou fazer também nessas bolinhas aqui do pescoço, na cotoveleira dele também, na parte da arma dele, no cinto, tá? Tudo isso com uma cor chamada sépia. Veja que até as bolinhas eu preenchi todas com esse sépia, tá? Por que eu tô fazendo com essa cor, cara? Porque justamente essa cor aqui é aquela cor mais escura. Ela voltada para o marrom vai combinar com o estilo de chamas, mas aí caso você não tenha, você pode usar aí um preto tranquilo. Só que veja só, não força, tenta deixar ele nesse estilo do sépia, tá? O sépia é bom porque ele já não é tão escuro assim, certo? Então veja como fica legal, cara, como fica bacana, tá? E aí veja que eu vou deixar também os aspectos luminosos. No chapéu em cima eu deixei tudo branco, né? Na parte da bolinha do chapéu lá, na frente do chapéu dele também, na aba, né? Na parte da cotoveleira eu também deixei, tá vendo? Efeitos brancos, tá? Deixei mais claro, mais leve também. Quanto mais me afasto da luz eu vou deixando mais escuro, tá? É basicamente isso. Na parte da arma dele também. Então aí você pode ver todos os estilos de tonalidade que eu tô fazendo. Depois que eu fiz todos esses efeitos, eu venho com o marrom, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó. No chapéu dele, né? E tudo que eu passei aqui, eu vou preencher com esse marrom, cara. Não forçando tanto, tá? Veja só, apenas algumas partes, apenas aquelas partes que são mais fortes, mais escuras, eu vou forçar. Agora aquelas que são mais leves, eu vou continuar deixando leve, tá? Porque a gente tá seguindo o mesmo padrão no desenho. E o marrom é para dar aquele aspecto mais amarronzado, certo? Então veja só que eu vou passar em tudo, todos esses detalhezinhos que eu acabei de falar para você. E aí depois eu venho com laranja. Eu vou usar um laranja bem leve, cara, agora. Vou usar aqui na parte de cima do chapéu dele, né? Vou usar na cotoveleira dele também, certo? Veja só, que agora os efeitos de brilho estão começando a aparecer no desenho, né? Eu começo primeiro na parte do chapéu, aí eu faço a parte da cotoveleira, depois eu vou fazer na parte da arma também, no cinto, tá? Tudo aí eu vou deixar com aspecto laranja. Na parte da arma só a bolinha ali da ponta que eu não faço porque aí eu vou usar uma areia depois, mas isso aí a gente vê mais pra frente. Por enquanto vamos deixar assim. Agora vamos fazer a coloração da parte do corpo dele, tá? Aí eu volto com o sépia, por isso que eu falei, o sépia é importante por causa disso, cara. A gente vai usar muito ele aqui no desenho. Mas pode ser com preto também, mas o preto veja que você tem que passar muito leve, você tem que deixar
bem leve mesmo, cara. Então o que acontece, ó, eu vou fazer uma demarcação aqui no Ace, tá? Toda essa lateral dele. E aí, depois que eu começo a fazer o preenchimento, vocês vão ver que o quanto eu tô mais afastado ali da luz, né? Ou seja, mais próximo da costa dele, eu vou começar forte. Depois eu vou dando leveza, cara. Eu vou fazendo um degradê, tá vendo? Ó, eu começo bem escuro e à medida que vai chegando próximo às chamas, eu vou fazendo um degradê. Isso eu vou fazer no corpo todo dele, cara. Eu vou fazer ali na parte do pescoço, na cabeça dele também, tá vendo? Ó, vou deixar com aspecto bem iluminado. Depois eu venho com o marrom e aí vai ser a segunda camada aqui em cima do desenho. Mesma coisa como a gente fez no chapéu, né? Nas outras partes, o marronzinho ele vai suprir o que a gente precisa aqui para o personagem. Então eu vou passar em tudo, tá? Inclusive também na perna dele, né? No braço dele ali na frente, eu já vou fazer tendo mais algum detalhe de sombra, certo? Você vai ver que vai ficar com o aspecto bem legal desses detalhes aí. Agora, para continuar a nossa etapa de iluminação, eu vou pegar o lápis de cor laranja e vou fazer outro aspecto aqui. Agora começando de trás para frente também, cara, ó. Aí eu vou deixando o efeito, tá? Eu vou trabalhar primeiro o laranja somente nessa parte que a gente fez a sombra. Não vou fazer ainda nas outras partes. Primeiro eu faço na parte da sombra, tá? Por enquanto a gente vai deixar só isso. E vai ser só isso mesmo com o laranja, tá? Então veja que por a gente ter feito um degradê, ele vai ficar parecendo que tá aceso mesmo, cara. Vai parecer que a luz está vindo ali do centro mesmo, tá? Então justamente essa é a ideia para o trabalho da gente. Com verde água eu vou fazer o preenchimento aqui, ó, dessa base da arma que estava faltando, né? A única parte que eu vou passar aqui por enquanto, esse verde água. E agora com salmão eu vou fazer um preenchimento aqui, ó, voltando agora, tá? Aqui é como se fosse uma base de pele dele, certo? Então primeiro, ó, eu começo dessa parte mais clara, né, agora da iluminação e vou avançando para a parte mais escura, vou misturando tudo, mesclando tudo, tá? Vocês vão ver que vai ficando uma mistura legal. Vou passar um pouco no braço dele, né, no outro braço lá atrás, no joelho dele também, vocês vão ver tudo certinho aí, no rosto, né? Depois eu venho com areia e agora o areia vai ser coloração completa, cara. Eu vou preencher tudo que tem de pele dele aqui agora, eu vou preencher com esse areia sem forçar, tá? A gente não tá forçando o areia, lembrando disso, cara, não força. Depois eu venho com o amarelo só para passar por cima de onde eu passei o areia e dar aquela tonalidade mais de chamas mesmo, né? Como se tivesse tudo aceso mesmo no personagem. Então vocês estão vendo quantas cores eu tô usando, cara. Justamente isso que tá deixando esse efeito bem legal no desenho. E se você não tem o salmão, como eu falei lá, né, você pode usar o rosa claro também, que fica legal, tá? Aqui nessa parte das bolinhas azulzinho, né, a única parte vai ter azulzinho aqui nele, já vou deixar aceso. E as outras bolinhas dele aqui, ó, eu vou fazer com vermelho por cima, tá? Por mais que eu já tenha passado o sépia, o laranja por cima, o vermelho para dar aquele tom mais avermelhado também e ficar mais próximo à tonalidade real dessas bolinhas, tá? Agora com o preto eu vou fazer o preenchimento do cabelo e toda a bermuda do Ace, cara. Basicamente ele vai ficar pronto aqui. E lembrando que eu preencho o cabelo, eu vou preencher na bermuda. Só que na bermuda dele eu deixei efeitos luminosos também, tá? Então eu tô respeitando justamente esses efeitos luminosos que eu deixei, cara. Veja só. E ali na parte da bermuda dele eu percebi, velho, que tinha uma partezinha em branco de rocha que eu não tinha pintado ainda, que é tipo de fundo, né? Então pintei. E agora que eu lembrei de avisar para vocês, quando eu passei o areia na tonalidade de pele do Ace, eu também passei naquela bolinha ali da arma dele, beleza? Aqui agora com o cinza eu vou preencher o olho do Ace só para deixar mais bacana, né? Mais escurecido vai ficar legal, véio. Porque é noite, né? Tá tudo meio escuro mesmo que esteja iluminado, então vai ficar cinza, fica legal. Bom, o Ace tá basicamente pronto, né? Só que tem um porém. Veja que o nome Ace eu não pintei, cara. Lá no final, né? Depois que eu fiz tudo, depois que eu fiz a assinatura, aí eu lembrei que tinha ainda o nome Ace para pintar de preto, tá? Mas isso aí eu faço lá no final. Você já pode fazer agora. Bom, começando a Yamato, a gente vai fazer a pele primeiro. E é aquela sequência, né? Primeiro o sépia. Veja que o sépia nela eu vou passar um pouco mais leve também, tá? Que a pele dela já é um pouco mais leve. E aí depois eu venho com o marrom. Você vai vendo que eu vou sombreando somente onde eu fiz a marcação, né? Eu faço uma marcação e vou fazendo sombreamento. Aí o marrom também de leve por cima, tá? Veja que tá bem de leve. Depois o laranja, e aí o laranja eu já vou pegar e preencher tudo, né?
até um pouquinho do brinco ali dela, tá? Que já vai pegando um pouco mais. E aí já tem a nossa terceira tonalidade de pele. Aí eu venho novamente com areia, né? O areia eu vou preencher total essa pele dela aqui agora restante, passando de leve, claro, né? Tem que ser de leve. E lembrando que eu uso o salmão também, cara. Logo em seguida você vai ver que eu vou passar um pouco do salmão para deixar mais rosado a pele. E o amarelo lá no final para ficar no estilo da pele do Ace. A gente criou basicamente a mesma coloração de pele, só que com uma tonalidade diferente, usando as cores um pouquinho mais leves, tá? Então todos esses aspectos você pode ir vendo no vídeo, certo? Você vai ver que tá um pouquinho mais leve até, né? Agora aqui, pessoal, eu vou pegar uma cor cinza escuro, tá? Você pode pegar qualquer cinza que você tenha, né? E eu vou fazer o seguinte, o cabelo dela e a roupa dela tudo cinza, né? Somente a parte de baixo da roupa que é vermelho. Mas como a roupa dela é branca e o cabelo também, como tá noite, né? Gera a sombra e faz, no caso, ficar cinza, tá? Então tô passando cinza escuro, mas vocês podem observar que eu tô passando bem de leve mesmo, cara, tá? E olha só, eu tô deixando vários pontos luminosos, seja no cabelo, na parte de cima, na parte de baixo dele, lá entre o cabelo, entre a roupa também, eu tô sempre marcando esses pontos luminosos e deixando aí. Agora eu venho com o cinza azulado e vou passar uma segunda camada aqui em toda essa parte que eu já passei o cinza no desenho, tá? Aqui é o seguinte, ó, eu só não vou passar muito, eu vou fazer meio que um degradê, cara, nessa parte aqui do que é próximo à iluminação das chamas, tá? Veja só que eu vou deixar bem clarinho. Na parte da mecha dela pendurada, né? Na parte da roupa dela também, tá vendo? Ó, eu vou deixando mais leve, um degradezinho, porque ali eu vou colorir com outras cores depois, né? Outras tonalidades. E lá no fundo do cabelo também você vai ver que eu vou deixar leve, porque ali é outra tonalidade no cabelo dela, tá? Justamente por isso eu vou deixando assim leve. Agora eu venho com o azul claro, e esse azul claro eu vou fazer aquela base do cabelo dela, né? Que ela tem um cabelo colorido, cara, que aí tem as pontas azuladas, tá? Então eu vou fazer todas essas pontas de cabelo aqui com esse azul claro, certo? Então veja que eu tô passando até por cima do cinza, né? Como eu tinha feito aí com a outra tonalidade, né? Assim que eu faço todos esses preenchimentos, né, dessas mechas aqui, eu vou vir agora com o verde água, no caso verde mar, né, que é mais escuro ainda que o verde água, e vou fazer uma segunda camada aqui somente onde tem sombra, tá? Onde tem a sombra marcada eu vou fazer, e você vai ver que vai ficar dividido o azul mais claro para esse azul mais forte, justamente por eu ter usado esse verde água, beleza? Depois eu venho com o sépia novamente, e aí eu vou fazer só um efeitozinho para deixar escurecido, né, um pouco mais essas mechas, só para dar mais destaque a elas, tá? Agora voltando com o azul, eu vou fazer um efeito aqui, já vou trabalhar o brilho no cabelo dela, tá? Vai ser com azul aqui na parte de cima, certo? Que tá vindo o brilho da lua de cima, né? Como o cabelo dela é branco, já vai ficar branco mesmo, e aí só com esse efeitozinho azulado, beleza? Então olha só, vou fazer o efeito azulado na parte de cima do cabelo, na lateral que tem uma mecha do cabelo dela, e também na parte da roupa que tem um brilho da lua ali também, cara. E eu faço só o redor, né, para deixar aquele aspecto parecendo aceso. Com laranja eu vou fazer a mistura aqui agora, ó, nessa parte da roupa dela, tá vendo que eu deixei clarinho? Lembra que eu falei, né, que eu deixei bem leve, né? Então eu uso o laranja para isso. Depois eu venho com o amarelo, e esse amarelo eu vou fazer o seguinte, eu vou passar por cima do laranja, veja que eu vou passar por cima de tudo aqui, e também vou fazer essa parte da mecha dela, né, que fica um pouco amarelada justamente por causa das chamas, assim como a pele dela também ficou, né? E aproveitando esse amarelo, passando mais de leve ainda, eu vou fazer o restante da roupa dela ali, ó, deixando um amarelinho bem leve, quase branco, tá? Então tudo eu tô tentando controlar a iluminação de acordo de onde vem a luz, né? Que no caso é ali no centro, e a luz das chamas. Volto com laranjinha, vou fazer um pouquinho aqui um efeito no cabelo dela também, tá? Só para deixar mais bonito, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, a parte da roupa dela, da saia, né? Essa saia dela aqui é o seguinte, cara, ó, vou usar um marrom para fazer a sombra, vou usar um vermelho escuro para fazer o preenchimento total aqui, tá? Aproveitando também esse vermelho escuro, logo após que eu uso o marrom, eu vou fazer também a base dos chifres, certo? Vou fazer um efeitozinho de brilho no chifre dela ali, e vai ficar legal, né? E vou fazer a parte de cima também, que tá bem acesa, e vai ficar bacana. Veja que eu deixo uma parte branca bem grande, porque eu vou pintar de preto depois, porque tá muito escuro, tá? Então ela fica preta.
Vou pegar um laranja novamente, veja quantas vezes eu tô voltando com laranja, cara. Vou fazer esse efeito de brilho aqui no chifre dela, né, e na parte de cima também um pouquinho. E aí essa parte da roupa dela, né, vou passar o laranja porque vai ficar aquele vermelho bem alaranjado, justamente por causa das chamas, tá? O desenho ele é complicado de colorir, cara, mas eu tenho certeza que você consegue colorir e vai ficar bacana também, assim como o meu ficou. Agora com lápis de cor preto vamos pintar os chifres, né, porque eles estão bem escuros, como eu falei, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, cara, tem a parte da roupa dela, vou acender com o próprio lápis de cor um pouco os cílios dela, né, essa parte do olho aqui, tá? Vou fazer uma base da roupa lá embaixo, as algemas também, certo? Tudo isso com o preto. Agora na parte das algemas eu vou deixar a base de brilho, porque a gente vai trabalhar reflexo nelas, né? Então veja só que eu deixo ali aquela basezinha de brilho, né, no centro, vou deixando um degradê também, tá? Então tudo bem esquematizado e tudo de acordo, né, com a direção das chamas, certo? Para deixar tudo bem legal e bonitão, cara. Em seguida eu venho com laranja, vou passar aqui nessa parte das algemas dela, tá? Nessa parte das correntes também. Depois com o amarelo vocês vão ver que eu vou finalizar essa base aqui das correntes de Yamato. O desenho são tantos detalhes, galera, que às vezes eu posso esquecer de algum, tá? Por exemplo, o brinco dela ali eu passei um amarelo depois, tá vendo? Ó, a argola dela eu deixei bem amareladinho. Agora eu venho com sépia, eu vou fazer um efeito de sombra aqui nessa partezinha e depois eu vou fazer uma sombra a mais ali no vestido dela. Só que no vestido nem aparece tanto, cara, nem precisa. Aí com o amarelo limão, né, com o verde limão no caso, eu vou fazer o preenchimento dessas partezinhas aqui de fundo, tá? Então veja só, essa base desse acessório dela. E aí vai ficar legal demais, cara. Bom, aqui basicamente nosso desenho tá pronto, né? Veja que eu vou fazer até a assinatura dela e foi nessa hora também, depois da assinatura, que eu lembrei que tinha o nome Ace para fazer, tá? Então aí eu volto, certo? Com lápis de cor preto e só para fazer o nome Ace ali e tá finalizado. Velho, não esquece que tudo isso aqui, esse estilo de coloração com luminosidade, com efeitos, eu ensino de forma muito mais detalhada no meu curso online, juntamente com desenho, tá? Então meu curso ele é super completo, desenho e coloração, todas as minhas técnicas eu tô colocando lá, beleza? Então se inscreve aí, eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido, valeu, um abraço e até a próxima.